como que é mesmo aquela história que não pode comer todas as frutas? Aí a Eva vai falar, não, pode sim, de todas as frutas, só uma que não pode. E por que não pode? Aí ela fala, porque a gente não pode nem tocar. Se tocar, morre. Aí a serpente fala, não, não é nada disso. Aquela voz, né? Que eu imagino aqui. Não é nada disso. É que Deus sabe que no dia que dela comerdes, os seus olhos se abrirão e vocês terão conhecimento do bem e do mal. E a Eva engoliu essa balela, preferiu ouvir a voz da serpente. Só que agora nós estamos num deserto. Se lá nós estávamos num jardim formoso, agora o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está num deserto. Lá eles estavam com aquela bicharada toda amorosa, toda legal, a cobrinha falando. Aqui o Senhor Jesus está entre cobras mais venenosas, cobras já amaldiçoadas que comem o pó, que rastejam, escorpiões, que mais que tem no deserto? Tudo que você sabe de ver nos filmes, porque a gente não costuma ir, né? E há essa diferença entre locais de tentação. Porém, a criatura que está tentando é a mesma. Lá para Eva, ela tomou a forma, ela se apossou da serpente, que eu acho que não devia ser feia, devia ser bem bonita. Depois que ela foi amaldiçoada, que ela ficou com aquela forma atual. E a Bíblia fala que aquele Adão, o marido da Eva, é o primeiro Adão. Porém, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o segundo Adão, ou o último Adão. Por quê? O que um fez de errado, esse daqui vai fazer tudo certo. E há teólogos, eu fico abismada quando eu leio isso, que defendem que Satanás está preso. Porque lá em Apocalipse fala do milênio. E tem gente que interpreta que Satanás está preso, vai ficar preso 1000 anos. Se ele estiver preso, o que é que está acontecendo no mundo por conta da maldade? Não dá para explicar. Eu considero um absurdo, uma aberração essa explanação. E esses mesmos teólogos, eles falam que as pessoas têm um mal dentro delas. Até acho, a carne faz a gente ter. Mas esse negócio de falar, os seus demônios, está amarrado. Comigo não vem, não. Não vem falar que os seus demônios, isso daí é um linguajar que parece bonito quando fora da igreja as pessoas usam, mas espiritualmente isso não corresponde à verdade. Porque a igreja vai reinar, a igreja não, Israel e a igreja vão reinar 1000 anos e Satanás vai ser preso, mas não agora. Agora ele sabe que o tempo dele é curto. E assim como ele apareceu para Adão e Eva como serpente, hoje a Bíblia nos dá uma dica de como ele também aparece. Em 1 Pedro 5:8, estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão. Não é leão, ele é como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, além de serpente, ele também gosta de atuar como leão. Também temos um outro texto em 2 Coríntios 11:14, que nos dá uma ideia. Isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Irmãos, às vezes as pessoas colocam, Satanás não é uma pessoa. É o mal que existe na natureza que se contrapõe ao bem. A Bíblia fala que ele é uma pessoa. E é um ser, pessoa que eu digo é um ente, uma entidade, e é um ser que tem poderes, porque ele foi criado perfeito por Deus, pecou lá no céu, e aí ele perdeu essa condição e trouxe consigo 1/3 dos anjos
dos céus para a rebelião dele. Ele, apesar daqueles anjos formosos estarem diante de Deus, ele convenceu 1/3 dos anjos a se rebelarem contra Deus. E ele se disfarça de anjo de luz. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Essa tentação, às vezes as pessoas confundem. O que é ser tentado? Ser tentado é colocado à prova. Não tem pessoa que nunca foi tentada, que nunca foi colocada à prova. Sempre nós somos colocados à prova. Principalmente o cristão, aquele que professa a Deus. E essa parte de Mateus 4, ela está muito ligada. A Bíblia costuma usar coisas do Velho Testamento como sombras, e no Novo como revelação daquilo que foi. Então vamos ver o capítulo 8, versículo 2 de Deuteronômio, que nós vamos ver o que aconteceu. Aqui foi Moisés que escreveu, e Deus estava falando por meio de Moisés o seguinte: lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Então, o povo, você já conhece a história, e quem não conhece, venha de sexta-feira, nós estamos fazendo o curso Aprendendo a História de Israel. Sexta passada teve até aula com um caldinho de feijão, muito bom, né? Então, venha às 19 horas, toda sexta-feira. E aí nós vemos que o povo, os israelitas, foram reprovados. E eles andaram 40 anos no deserto e foram reprovados. E a tentação do Senhor Jesus foi após um jejum de quanto tempo? 40 dias e 40 noites. Aí nós vemos aqui o Senhor Jesus, um pouquinho antes do capítulo 4, João Batista batiza o Senhor Jesus, contrariado, porque Jesus não tinha pecado, mas Jesus convence ele, e do céu a voz de Deus se abre, os céus se abrem, como uma forma de pomba, o Espírito Santo desce sobre Jesus visualmente, e esta voz do céu fala: este é o meu filho amado. Aí, Jesus já sai dali e já vai para o deserto para ser tentado. Vejam que coisa. Por 40 dias. Vamos ler aqui, ó. Começando o capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus gosta muito do número 40. Quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias antes de subir aos céus. E no último dia, no 40º dia, ele começou a subir na frente dos seus discípulos, 120 pessoas. E eles começaram a ver, Jesus começou a flutuar. E foi subindo. Já pensou que visão maravilhosa? E Jesus e eles falando: olha, está subindo. E foi, e entrou nas nuvens e eles ficavam. E agora? Eu não estou vendo mais. Nisso, 2 varões aparecem e falam: varões galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar. E é isso que quando ele voltar, ele volta conosco, porque nós já teremos sido arrebatados. Então, o Senhor gosta desse número, 40. 40 anos no deserto, temos várias, Moisés jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias também. Então, esse 40, ele representa um período de tribulação. Um período que vai ser
o precursor de algo muito grande que virá. Igual nós lemos em Deuteronômio 8:2. E o que a palavra de Deus, que não mente, nos fala sobre esse tentador, sobre esse inimigo? Eu fui lembrando, aqui eu não vou esgotar, mas o que eu lembrei é que Satanás é mentiroso e pai da mentira, é o semeador do joio no meio do trigo, é o adversário, é Beelzebu, ele peca desde o princípio, ele é homicida desde o princípio, ele tem filhos, de acordo com 1 João 3,10, ele tem um idioma, o idioma dele, Jesus falou que é a mentira, ele é o acusador, tentador, príncipe do poder do ar, ele atira setas inflamadas, ele é maligno, dragão, antiga serpente, enganador do mundo, inimigo, Deus desta era ou deste século, pedra de tropeço, príncipe deste mundo, crê em Deus e treme diante de Deus. Esse é o nosso inimigo. E Satanás conhece essa palavra aqui de cor, porque ele conviveu lá no céu. E ele é um ser que, enquanto foi nascendo gente, ele foi se aperfeiçoando, ele foi ficando cada vez mais craque. Ele conhece tudo de cor. Porém, quando ele usa a palavra, ele deturpa e ele não tem unção. Por isso, uma pessoa, para pregar a palavra, não adianta só conhecer e pregar, precisa ter unção de Deus para pregar essa palavra, porque até o diabo consegue pregar sem unção. E vou fazer uma pergunta. Vocês acham que Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus? Quando ele tentou? Sabia, sim. Porque ele tentou matar Jesus desde a época de Herodes o Grande, quando ele matou aquelas criancinhas. E quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno, eles falaram, sabemos quem tu és. Por que viestes nos atormentar antes do tempo? Sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, Satanás sabia. E por que o Espírito Santo levou Jesus após aquela demonstração de que ele era Filho de Deus, o céu se abrindo, a voz falando, e o Espírito conduz Jesus para ser tentado? Isso é uma lição para nós. Por quê? O servo de Deus, quando ele recebe algo muito poderoso em sua vida, é muito provável que Satanás e seus demônios tentem fazer exatamente o contrário para combater. Nós vimos, por exemplo, lá na história de Moisés, quando ele esteve 40 dias e 40 noites no monte, e recebeu a palavra de Deus escrita nas pedras com o dedo de Deus. Quando ele desce do monte, o que ele vê? Ele vê o povo que construiu um bezerro de ouro, o irmão dele lá ajudando e o povo adorando. E ele fica nervoso e ele quebra aquelas primeiras pedras. Quando a gente vê no Novo Testamento o apóstolo Pedro, que Jesus chega para ele e fala, quem você pensa que eu sou? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disseste bem, quem te revelou isso foi o Espírito Santo, foi o meu Pai. E logo em seguida Jesus vai falar do sofrimento que ele vai padecer, e Pedro fala, de maneira nenhuma, Senhor, isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus na hora fala, afasta-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas que são de Deus. Isso nos faz ver, quando a gente recebe uma grande vitória, uma grande bênção, esteja preparado, aumente em oração, porque é uma prática repetitiva de Satanás. E Mateus vai falar, logo que nós lemos aqui no começo, que Jesus teve fome. Jesus era
homem, assim como era Deus. Por isso que ele consegue ser o nosso Salvador. E ter fome não é pecado. Acontece que nós vamos enxergar por que Satanás vai começar a tentação de um jeito, pela fome. E aí, ele vai recomendar ao Senhor Jesus no versículo 3, Mateus 4:3. E chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Isso não era nada difícil para o Senhor Jesus. Um pouquinho atrás, no capítulo 3, João Batista mesmo vai falar: raça de víboras, para os fariseus. Vocês não sabem que se Deus quiser, ele levanta filhos destas pedras? Porque lá tem muita pedra em Israel. E o diabo, aproveitando do deserto, que também tem pedras, ele fala: as pedras, inclusive, elas têm até um formato do pão, porque o oriental não come esse pãozinho que tem a nossa cara, esse pão francês. Eles comem tipo um pão sírio. Então, as pedras lembravam um formato de pão. E Satanás está se aproveitando de uma necessidade que não é pecado e que Jesus poderia muito bem transformar aquelas pedras em pães, porque ele não multiplicou os pães? Transformar e fazer do nada pão é a mesma coisa. Para ele não existe nada difícil. E a resposta que Jesus vai dar, aliás, as 3 respostas para as 3 tentações, todas elas estão no livro de Deuteronômio, que nós lemos aqui. E esse livro é muito combatido por estudiosos da Bíblia que querem provar que a Bíblia não é a palavra de Deus. Mas Jesus é tão maravilhoso que se valeu dos textos que foram escritos por Moisés. Mas quando Jesus fala, ele fala como sendo a palavra de Deus. Foi escrito por um homem, mas é a palavra de Deus. E aí, a gente que estuda, a gente sabe que Gênesis trata da eleição. Êxodo trata da redenção, que tem até a Páscoa. Levítico ensina sobre adoração. O livro de Números ensina sobre as guerras no deserto. E o livro de Deuteronômio, se você fosse resumir, a palavra é obediência. Então, Jesus usou com muito acerto esse livro para se defender. E, às vezes, as pessoas falam: não gosto de ler o Velho Testamento. Mas o Senhor tinha essa Bíblia na época. Ele lia a Septuaginta. Então, está aqui um incentivo para a gente ler. E essa primeira tentação dos pães é uma tentação que Satanás usa para nós. Porque nós temos necessidades. São legítimas. Nós passamos por necessidades aqui. A Bíblia fala que nós estamos nesse deserto como peregrinos, porque nós caminhamos para uma cidade celestial, e enquanto estamos aqui, nós vamos padecer. E muitas pessoas, diante das suas necessidades, elas preferem abrir mão da fé que elas professam para se valer de coisas, por exemplo, escusas. Gente que passa a roubar, gente que passa a fazer coisas que não são de Deus. Isso é tentação que a pessoa caiu. E nesse caso, Jesus estava sendo tentado nessa primeira tentação como homem. Porque Deus não tem fome, mas homens, seres humanos, têm fome. E realmente, ter fome não é pecado, mas por que Jesus não poderia aceitar a sugestão de Satanás? Porque ele veio para fazer a vontade do Pai. Em todos os evangelhos você vai ler. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Se ele acatasse a sugestão de Satanás, por mais que não seja pecado comer pão,
ele estaria saindo fora dos propósitos de Deus. A tentação é para nos mostrar que nós podemos dizer não para elas, sem que sejamos totalmente abatidos, porque Deus envia providência do céu para nossas vidas. Deus dá ordens a nosso respeito. E nós temos que aprender com isso. E aí o Satanás vai para a segunda tentação. Vamos lá. Primeiro round, ele já perdeu. Versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus está usando Deuteronômio 8, 3. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo, esse local, era o local mais alto que existia na terra de Israel. E levou para um lugar santo. Às vezes a gente fica pensando, na igreja, um lugar santo. Ele está lá também. Ele está lá tentando. Nós lemos os nomes dele, é isso que ele sabe fazer. E aí, o que ele... Vamos ver o versículo 6. Disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Irmãos, olha como o Senhor Jesus sabia da palavra. Quando Satanás está citando esse texto dos anjos, ele está citando o Salmo 91, versículo 11, que é um salmo que a maioria das pessoas deixam aberto, porque acham que aquele salmo vai espantar demônio. A Bíblia, por si só, não é um amuleto. A palavra de Deus é que combate, mas ela sozinha, ela não é um amuleto. Não adianta a pessoa deixar o salmo, pode deixar como decoração, não tem problema. Mas para que Satanás seja repreendido pela palavra, essa palavra tem que passar pelo nosso coração. Ela sai da nossa boca, mas porque nós a vivenciamos. Aí Satanás, ele pode até arriscar, igual ele fez com o Senhor Jesus. Mas ele sabe que aí é outro nível de adversário. E ele fala, esse salmo, eu vou pedir para o Gil colocar. Olha como ele deturpa a palavra. Lá no Salmo 91 está escrito, porque a seus anjos, ele, Deus, dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Satanás não cita em todos os seus caminhos. Por que ele está adulterando o versículo? Porque esse salmo, além dele se referir ao Senhor Jesus, a isso nós damos o nome de salmo messiânico, porque tudo que está escrito lá, primeiramente, se aplica a Jesus. E depois, se aplica a nós também. Então, é claro que Deus dá ordem aos seus anjos para cuidar do Senhor Jesus enquanto ele está no ministério aqui. É claro que Deus dá ordem aos seus anjos para nos guiarem e nos guardarem das setas inflamadas do maligno, mas em todos os seus caminhos, quando o cristão está andando no caminho de Deus. Porque quando eu estou andando nos caminhos que eu escolhi por minha conta, o anjo vai chegar lá? Até pode, por misericórdia. Mas os anjos são escalados quando nós falamos, Senhor, eu quero seguir no teu caminho, na tua palavra. Eu não quero andar em caminhos que não são os teus. E também tem outra coisa, para quem gosta muito desse salmo, é bom lembrar o seguinte, estudando, eu vi esse exemplo e me chamou a atenção. Uma mãe, quando tem um filho, Murilinho, tão lindo, vem no colo, começando a andar. E ela deixa ele andar sozinho.
ela é como se fosse o anjo do Senhor, né? A mãe está cuidando, está olhando para o filho. Quando ela vê que o caminho está tranquilo, ela deixa o filho caminhar com as pernas, porque isso é saudável. Quando ela vê que tem pedra, ela fala, não, se eu não cuidar do meu filho, ele vai tropeçar, eu conheço. Aí ela vai como um anjo e sustenta o filho dela. Agora, quando ele fizer 18 anos, se ela entrar com ele aqui no colo, eu vou falar, nossa, o Murilinho está com algum problema. Porque tem que andar com as próprias pernas. Peça ao Senhor. Leia o Salmo 91 e peça ao Senhor para não se desviar dos caminhos dele e que, quando você não conseguir andar sobre determinados caminhos, porque são caminhos um pouco mais difíceis, são lutas que você está passando, peça sim para Deus enviar seus anjos, te carregarem no colo se for preciso, porque Ele fará isso. Mas Satanás está usando essa segunda tentação. A primeira, ele está tentando o homem pela fome. E é assim que ele faz conosco. Primeiro, pelas necessidades. Agora, essa segunda tentação, ele está usando o fato de que ele sabe que Jesus veio para ser Messias. Ele já está usando um outro status. E isso também acontece conosco. Quando a gente supera a necessidade física, aí a gente passa a ter necessidades de status. E Satanás está fazendo isso. Joga-te daqui desse lugar, desse pináculo, lá embaixo. Então, você imagina, naquela cena, que foi de uma maneira sobrenatural, o tentador levando o Criador para um pináculo, e eles estão olhando de lá de cima do pináculo, e devia estar cheio de gente, porque o templo de Israel era muito frequentado. Se Jesus acatasse a sugestão de Satanás, e os anjos, imagina Jesus se jogando de lá de cima, os anjos de Deus vindo, pegando ele, e aquele povo, igual lá em Atos, quando o povo ficou olhando, aquele povo ia ver os anjos pegando Jesus, o que ia acontecer? Eles iam falar, é o Messias, é Deus. Iam se prostrar. E ia antecipar o reinado de Messias naquele momento. Mas aquela era a vontade de Deus? Não, não era. Então Satanás agora está fazendo um avanço, porque como homem ele perdeu. Ele fala, agora eu vou tentar usar a cabeça dele para ele pensar, eu sou filho de Deus sim, eu vou mostrar para esse tentador que eu tenho poder. Lembram quando Pedro corta a orelha do Malco e Jesus fala, Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse eu oraria ao Pai e ele mandaria 12 legiões de anjos aqui. Mas o jeito que Deus queria conduzir era um jeito diferente. E vamos ver o que Jesus responde. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Também lá em Deuteronômio. E esse Satanás, ele é realmente ousado. E eu quero lembrar vocês que existe não é brecha, mas é uma autorização para nós fazermos prova de Deus. É na área dos dízimos que Deus permite. Fazei prova de mim. É a única área que Deus abre. Do contrário, nós não devemos tentar ao Senhor. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, outro monte, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ele tentou as duas formas, as duas primeiras, aí agora ele viu que perdeu nos 2 rounds, ele vai dar a cartada maior que ele tem. Ele vai mostrar uma
uma coisa que ele tem, e que lá em Lucas 4:6, o evangelista Lucas vai acrescentar uma informação que nós não temos aqui em Mateus. Ele vai falar para o Senhor Jesus: a mim me foi entregue, e o dou a quem eu quero. Ele é um usurpador. Por quê? Tem gente que entrega todas as suas riquezas, toda a sua vida, todos os seus caminhos para Satanás. Mas, quando um cristão entrega a sua vida ao Senhor, ele não tem mais domínio nenhum. Mas ele tenta. Ele fala para a pessoa: ó, se você realmente é filho de Deus, você pode isso. Posso tudo naquele que me fortalece. Porque ele deturpa a palavra. E aí, Satanás é muito cínico, porque ele sabe, quando ele fala que todo o poder lhe foi entregue por alguns, por quem quer. Mas o Salmo 110 fala do poderio de Cristo, o Salmo 24, entre outros, também fala do poderio de Cristo. E o Senhor Jesus, mais uma vez, ele não vai dar trela para Satanás. Versículo 10. Disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. E graças a Deus por essa palavra. Porque se o Senhor, que era o Rei da Glória, Ele foi tentado, quanto mais nós somos tentados. E porque falam pouco e falam que Satanás é o mal, mas não um mal personificado, é um mal que está por aí, em cada ser humano, cada vez mais as pessoas estão longe da palavra de Deus e estão sendo engodadas. Ele deturpa a palavra, assim como ele vai deturpar na grande tribulação, quando as pessoas que receberem a marca, o sinal ou o nome do anticristo, elas não vão poder negociar para comer, não vão poder trabalhar sem essa marca. E aí elas vão raciocinar: ah, mas Deus é bom, porque está escrito na palavra de Deus que Deus é bom, que Deus tem misericórdia. Isso não vai acontecer. Engano. A palavra de Deus já está escrita e ela nos alerta. A tentação é diária. Todos nós somos tentados. E nós devemos encarar esse inimigo de forma poderosa, porém, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós podemos falar, nós podemos enfrentar, porque a palavra nos dá essa vitória. Em 2 Timóteo 2,15, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Estude a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, dê proeminência à palavra de Deus na sua vida. Não seja ingênuo. Você precisa ser esperto. A Bíblia fala: ser simples como as pombas, mas esperto como as serpentes. Apocalipse 12, versículo 7, fala: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Portanto, celebrem, ó céus, e os que neles habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo.
E Tiago 4:7 fala: portanto, submetam-se a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Jesus nos deixou um exemplo. Resistir ao diabo, não aceitar, porque nós não aceitamos a sugestão dele. Nós vivemos a vontade do Pai para a nossa vida. Nós resistimos. E ele, você não precisa ter medo dele. Quem tem que ter medo de você é ele. Porque ele, quando olha para nós, ele vê o sangue do Cordeiro sobre nós. E ele não suporta isso. Agora, o que precisa? Você precisa submeter todas as suas coisas a Deus. Você precisa estar debaixo da sombra do Altíssimo. É assim que funciona espiritualmente. Se você fez pactos, entregou alguma área da sua vida para demônios, para guias, para espíritos, você precisa quebrar. Você precisa entregar a sua vida por completo ao Senhor. Às vezes as mães fizeram consagrações dos seus filhos por ingenuidade, achando que estava certo. E às vezes esses filhos começam a ter problemas, doenças que não são diagnosticadas. Por quê? Quando uma mãe que é responsável pelos seus filhos, ou um pai, ele faz esse tipo de consagração, ele está dando autoridade para o reino espiritual dos demônios agirem nas crianças. Por isso, você que tem um lar, seja autoridade no seu lar. Submeta tudo a Deus. E saiba que Deus vai te proteger. Ande nos caminhos do Senhor. Não se deixe enganar. Satanás ele sabe que tem pouco tempo. E ele vai tentar de todos os meios, principalmente aqueles que professam a Deus. Mas resistam, sejam fortes, porque o Cordeiro, o sangue do Cordeiro está sobre nós. Existe uma marca espiritual. E os anjos nos protegem, e os anjos do mal enxergam, porque espiritualmente as coisas não são como visualmente a gente vê aqui. Creia, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós devemos nos consagrar cada dia mais a Ele. Vamos ficar em pé. No seu coração, essa mensagem talvez tenha feito você se lembrar de ocasiões em que você, ingenuamente, não consagrou a sua vida, que você deu alguma abertura para esses espíritos agirem. Esse é o momento de você falar para Deus, verbaliza para Deus, fala: Deus, eu não quero estar submetido a nada que seja do inferno. Eu só quero o que é de Deus. Fale com Deus agora aí. Senhor, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, porque estas verdades foram reveladas a nós, ao nosso coração. E o Senhor sabe, Pai, o quanto, Pai, nós somos assediados com a imprensa, com a internet, com livros, com pessoas, Senhor, com setas inflamadas que vêm contra nós. Mas nós queremos pedir, Senhor, a tua proteção. E queremos dizer, nós queremos consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós não damos autoridade para nenhum espírito, para nenhum demônio, para Satanás, de nada. Nós não abrimos mão de nada. Tudo que temos é do Senhor. Nós queremos estar, Senhor, dormir tranquilamente, porque podem vir, Senhor, os ataques, mas aquele que nos defende é o maior, é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Senhor, nós colocamos nossos lares também, para que o Senhor guarde a todos os nossos familiares, onde eles estiverem, Senhor. A nossa intercessão é: guarda os nossos familiares, assim como o Senhor tem guardado. Senhor, continua expandindo a tua palavra sobre nós. Mostra-nos, Senhor, seja feita a tua vontade, assim como ela é feita no céu, seja feita na terra, na minha vida, no meu lar. Senhor, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal.
porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Vamos orar agora, terminando o nosso culto. Que Deus abençoe a todos. Se ficou alguma dúvida, podem me procurar. Vai ser um prazer se eu souber responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar, tá bom? Senhor, nosso Deus, despede o teu povo na tua paz. Conduze-o, Senhor, na tua segurança. Se for preciso, Senhor, abre o mar para o teu povo passar. Dá a eles uma semana de vitória, uma semana, Senhor, de liberdade no Espírito Santo. Conduz, Senhor, as tuas ovelhas aos lares, que eles sejam prósperos e frutíferos no nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus maravilhoso, nosso Pai, que o Santo Espírito de Deus, através da comunhão e da consolação, sejam com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Boa noite, até a semana que vem, se Deus permitir.